Olá, vamos dar início a mais um episódio do podcast Isso Daria um Podcast. E para o papo de hoje, nós vamos falar de uma coisa que muitas pessoas querem fazer, mas muitas delas não têm coragem de fazer, que é sobre criar a sua própria marca. E para isso eu trouxe a Nicole, que vai bater esse papo com a gente, é designer, e espero que seja um papo super legal e que te encoraje a criar a sua marca também. Então é isso, Nicole, tudo bem? Seja bem-vinda ao podcast. E eu espero que a gente tire muitas dúvidas e que a gente consiga aqui ajudar muitas pessoas, também tirar o medo de muita gente sobre o que é criar a sua própria marca. Para iniciar, eu queria que você se apresentasse também, falasse um pouquinho do que você é e do que você faz. Prazer, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Hoje eu sou Nicole, eu trabalho com construção de marca através de posicionamento visual, ou seja, eu sou designer gráfico. Hoje eu ajudo muitas empresárias a elevarem o nível da sua própria marca nesse processo de construção. Perfeito. E o que eu queria saber um pouquinho é quem é a Nicole por trás de tudo isso, né? Como que para você, se é fácil, se é desafiador ou não, nesse sentido de criar uma marca para alguém, pensar nesse posicionamento sendo o olho de outra pessoa? Olha, vou dizer que a Nicole é uma pessoa muito corajosa, sonhadora e curiosa. E essa coragem me trouxe a me envolver em vários sonhos. Então, hoje eu trabalho com mulheres que são sonhadoras, que assim como eu, pensam em construir o seu próprio negócio. E vou dizer que é um desafio. Com certeza é um desafio a gente mexer com o sonho do outro, sempre. Mas é um desafio prazeroso, porque é incrível a sensação de quando alguém olha um projeto, quando olha o visual, né? Porque muitas vezes fica na nossa cabeça apenas a idealização de uma marca, mas quando a gente olha no visual, a gente pensa assim, caramba, é realmente uma marca isso aqui tem potencial. Então, eu amo essa sensação, é um desafio gostoso. E uma pergunta, assim, que eu vou falar por mim, né? Então, você sabe disso, mas algumas pessoas não sabem. A Nicole que tá por trás, gente, de muitas das minhas marcas. Inclusive, eu tô criando uma nova marca agora. E a Nicole que cuidou dela. E aí, qual que é a sensação? Porque quando eu te passei essa informação, eu te passei ela muito empolgada, né? Eu passei pra você falando, eu queria fazer uma marca, uma realização pessoal. E eu não sei muito bem o que eu quero. Eu queria que você me ajudasse. Quando a pessoa chega pra você sem ela saber o que ela quer, como que é pra você tirar isso? De onde você tira isso? Pra falar, eu acho que essa cor combina, que isso combina com a pessoa. Eu gosto e eu digo que o meu diferencial é conhecer histórias. Então, eu sempre tento captar a essência. Eu preciso entender quem é você, o que aquele sonho significa para você, qual é a importância dessa marca na sua vida. E aí, quando as pessoas começam a me contar histórias, aí eu vou entendendo a essência para, de fato, criar um projeto que faça sentido com ela. Porque uma marca, ela não é sobre a gente, mas ela é uma parte da gente. Perfeito. Então, por isso que eu preciso captar uma parte da sua essência para trazer isso dentro do seu projeto. E primeiro você olhar e se identificar, porque se você não se identifica, se você não acredita, quem vai, né? Perfeito. E o quanto que você acha que o seu trabalho impacta? Por exemplo, a minha marca, vou dar esse exemplo aqui agora. Ainda é uma coisa pequena, eu ainda nem divulguei muito, né? Que é a marca de brincos. Eu cheguei para você com um nome, com uma ideia, mas é algo pequeno. O que você acha que a sua criação impacta em deixar essa marca parecer muito grande? Porque é isso que eu sinto com a minha. Uhum. Como você faz isso? Como você acha que o seu trabalho posiciona a marca para um lugar ainda que ela não alcançou? É exatamente isso, né? Eu trago um olhar profissional. Muitas marcas, elas começam, vamos se dizer, de um jeito amador. Então, ela começa do jeito que pode, isso não é errado, a gente tem que começar de alguma forma. Porém, muitas vezes não começa com esse olhar profissional. E quando você me procura para profissionalizar o seu visual, você mesmo já está elevando o nível da sua marca. Você mesmo já está falando, eu quero algo a mais. Então, eu acredito que esse impacto, ele vem primeiramente da sua decisão e, segundamente, claro, do lado profissional que eu trago para o projeto. Perfeito. Agora, uma pergunta, uma dúvida. Você já teve, assim, uma dificuldade muito grande, uma trava? Porque quem trabalha com criação, né? Um escritor, algo do tipo, às vezes fica querendo fazer uma coisa, mas não sai ideia nenhuma, não consegue. Você já teve algum projeto que você ficou empacada, assim, que você quis chorar e não conseguiu sair de algum lugar?
Eu lembro de um primeiro projeto, eu comecei trabalhando com empreendedores iniciantes. Então, eu criava marcas iniciais e assim é mais fácil. Quando a gente pega uma marca que já está caminhando há um tempo, como foi o caso dessa que já tinha 5 anos, e ela já gostava do logo dela, mas ela precisava deixar algo mais profissional, para mim foi um desafio gigantesco. Porque eu falei, meu Deus do céu, ela ama o projeto que ela tem, mas ela quer deixar com um visual profissional, porque realmente precisava. Como que eu vou fazer isso? Sendo que eu não tenho essa liberdade de criação. Eu já tenho algo ali, eu já tenho um elemento que eu preciso usar. E aí, esse projeto foi difícil. Nossa, foi um projeto muito difícil, mas é um dos que eu tenho mais orgulho. Perfeito. E aí, assim, com essa dificuldade, você consegue cumprir prazo? Porque eu imagino que, assim, todos os clientes, assim como eu, a gente fica ansioso para ver tudo pronto. Então, a gente quer ver o negócio sair do papel. E aí, a gente depende da sua criatividade também, né? De você tentar encaixar e ver se ficou bom ou algo do tipo. Chegou algum ponto de você, em algum momento, entregar fora do prazo ou ter que falar isso para algum cliente? Que eu me recordo, não. Porque eu tento manter os meus processos de criação sempre muito certinho, né? Fazia a reunião de alinhamento com o cliente, fazia a pesquisa de referência do projeto. Mas já me ocorreu, e muitas vezes ocorre, da criação sair de última hora. Então, assim, o prazo está chegando ao final, eu preciso entregar alguma coisa, o que eu vou fazer? E aí, eu começo a pesquisar, tentar assistir filme, fazer umas coisas a mais, ler bastante, que eu gosto muito de ler. E aí sai, do nada. Sai assim, mas claro, tentando. Uma artista, né? Porque se eu deitar, me jogar no sofá e falar, bora, vai, criação vem, não vem. Tem que ir atrás. Vamos lá, agora eu vou pegar o gancho de uma coisa muito legal que você falou, um artista, né? Você sai andando assim, Deus, me dá uma inspiração. Em que lugar que você busca essas inspirações? Tem algum lugar que você vai, que você sente que, nossa, aqui eu consigo ter inspiração, eu tenho exemplos ou algo do tipo? Ah, eu amo sair assim, sozinha. Às vezes ir num shopping, às vezes ir num centro comercial. Perfumaria, gente, eu amo perfumaria. E olhar a embalagem. Eu amo olhar a embalagem, eu fico lá horas dentro da perfumaria. Perfumaria é meu shopping. Eu entro, aí eu vou na seção de esmalte, porque eu amo meus esmaltes coloridos. E aí, eu começo a olhar a embalagem de tudo. Embalagem de maquiagem, de produto de cabelo, de tudo, tudo, tudo. E aí, eu vou tirando foto e é da onde vem as minhas maiores inspirações. Perfeito. Agora, uma pergunta pessoal para você também. Você iniciou já com essa profissão? Você iniciou fazendo o quê, né? Porque, às vezes, a gente já inicia com sonho desde pequena, mas, às vezes, esse sonho pega a gente no meio do caminho. Como foi? Me conta. Olha que esse sonho, ele veio realmente no meio do caminho. Eu, quando era criança, eu tinha uns 7 anos, assistindo a TV, assim, Ana Maria Braga, eu vi um artista fazendo um croquis de moda. E eu falei assim, eu quero fazer isso. Eu quero trabalhar desenhando croquis de moda. Eu não sabia desenhar. E aí, eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer moda. Então, eu saí da escola, tentei algumas áreas, eu tentei prestar ali a graduação, o vestibular, no caso, né? Para marketing, turismo, coisa assim. Mas eu falei, meu sonho é moda. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito que eu tenho que viver os meus sonhos. Então, eu fiz moda. Quando eu fui pro mercado de trabalho, eu vi que moda não era tão encantador para mim assim. Eu gostava muito da parte de criação, de costurar. Eu não gostava nem de desenhar. Eu queria costurar as peças do zero, nada de conserto, tá? Uau. E aí, eu vi que moda não era tão interessante para mim. Começou o mercado de trabalho. Infelizmente, o mercado de trabalho, às vezes, ele não é tão interessante assim. E aí, eu falei assim, não, eu preciso construir algo para mim. Eu quero muito ter algo meu mesmo. Tanto que eu fiz a graduação em moda. Fiz uma pós em gestão de e-commerce, porque foi onde eu introduzi ali no mercado de trabalho. Quando eu estava trabalhando, veio a pandemia. A empresa que eu trabalhava dispensou os funcionários e sobrou eu. O lugar era, assim, 2h30 da minha casa, o trajeto. E eu tinha que ir sozinha para um centro comercial que estava deserto. Os meus pais me acompanharam muitas vezes também, porque era uma situação difícil, né? A pandemia. E aí, eu parei para pensar, eu falei, eu tô aqui me arriscando pelo sonho do outro. Eu não quero isso para minha vida. E aí, desde que veio a pandemia, plantou essa semente muito forte de que eu quero algo para mim. Depois, quando a gente retornou da pandemia,
Os funcionários, eles não tinham tanta produção assim, porque tava meio difícil, o site tinha crescido. Eu comecei a treinar os funcionários para ser a minha equipe. Eu falei, gente, eu preciso de ajuda, sozinha não dá. Fui treinando e com isso eu fui vendo que, olha, isso aqui é muito legal, eu tenho potencial para construir algo. E aí eu pedi demissão para empreender. Pedi demissão, não fazia ideia do que eu ia fazer. Sim, eu tava traumatizada de moda. Eu falei, eu não quero trabalhar com moda. Não quero costurar. O que eu vou fazer? E aí, eu entrei em uma empresa muito legal, uma startup, que ela abria marcas, né? No caso, ela construía e cuidava ali do gerenciamento de marca. Eu entrei justamente para ser assistente ali desse gerenciamento. Fui passando por várias áreas, né? Como uma assistente. E aí, eu comecei a identificar que para você encantar alguém, você precisa ter um bom design, um bom visual, um bom posicionamento de marca. Foi aí que eu comecei a estudar design. Agora você me pegou com esse. Eu estou me arriscando pelo sonho do outro. Gente, grava isso na cabeça de vocês. Porque muitas vezes a gente se arrisca demais para construir o sonho que não é o nosso, né? E o quão longe a gente vai pelo nosso sonho. O quão a gente deixa de dormir, a gente abre mão de algumas coisas pelo nosso sonho. E aí vai mais uma pergunta para você, né? Que eu acho que é o foco também desse podcast, trazer muito sobre esse empreendedorismo e sobre o quanto é difícil hoje em dia empreender, mas o quanto também é satisfatório. E aí, pensando nisso, o quanto o seu trabalho, ele também constrói isso na vida de outras pessoas. Porque você precisa construir isso para você e criar uma marca para você. Mas isso é a ponte para as pessoas também que estão iniciando, né? E pensando nisso, quando foi para você construir a sua marca, você sentiu dificuldade? Como foi isso? Muita! Primeiro que desse período que eu pedi demissão para começar a empreender, até de fato, quando eu comecei, deve ter sido uns 2 anos. Então, assim, eu cheguei aí, assim, procurar o que eu ia fazer. Eu cheguei a procurar fornecedor. Falei, vou vender camiseta. Não quero moda, mas é o que eu sei fazer, vou vender camiseta. Comecei a procurar fornecedor, vi que aquilo não era para mim, voltei para o mercado de trabalho, voltei para a estaca de aprendizado. E aí é quando a gente trava. Porque a gente está ali em algo confortável, que é o salário todo mês, né? Você ter a estabilidade, coisa assim. E com isso, vem também o... Calma aí que eu me perdi. Com isso, a gente entra num fato de que eu não estou pronta. Calma, eu tenho que, olha, eu vou trabalhar com fornecedor, mas será que eu sei lidar com fornecedor? Vou aprender. Vou estudar. Então, a gente fica nesse ciclo vicioso de estudo, né? Eu tenho que aprender mais, eu tenho que me aperfeiçoar mais. E aí, vai deixando para lá. Perfeito. Eu só empreendi, de fato, quando a empresa ela encerrou as atividades. Eu fui pega de surpresa, né? Porque, infelizmente, fui demitida com isso. Passou uns 5 meses e eu comecei a empreender. E aí, eu lembro que eu acompanhei um pouquinho dessa sua trajetória. Eu acho que você começou o inglês... Quando você tinha... Quando eu estava no CLT. Quando você estava no CLT. Isso. E aí, depois, você alavancou para o empreendedorismo, né? E nessa transição também, eu estava saindo um pouco do inglês e alavancando com a nutrição também. Então, a gente passou isso um pouco juntas. Mas eu digo assim, para você criar a sua marca, escolher a sua cor, escolher o que seria o Nicole Creator. Você sentiu dificuldade ou na sua cabeça você já tinha tudo pronto? Senti muita dificuldade. Criar pra gente é sempre muito difícil. É muito mais fácil. Por isso que muitas pessoas, empresárias, por mais que elas sabem o que elas querem, elas acabam me procurando por conta disso. Porque é muito mais fácil você pedir o olhar do outro. Então, quando foi pra mim, foi um sufoco. Eu acredito que eu fiquei uns 2 meses pra criar um projeto. Criei, né? Tudo certo. Acho que usei ele por uns 2 anos, se eu não me engano. E aí, parti pro... Não me identificava mais. E aí, depois eu estou construindo essa identidade aos poucos, na qual eu me identifico hoje. Perfeito. E pensando nisso, hoje, o que você pensa, assim, qual é a importância do seu trabalho, você hoje se vendendo? Qual a importância do seu trabalho para o outro? Por que a pessoa te contrataria em meio a tantas outros designers? Ah, com certeza, pelo meu olhar, pelo meu cuidado. Gostei. Nada modesta, mas como eu disse, tem muitos designers que eles apenas olham para o projeto e eu olho para histórias.
né? Então, esse é o diferencial. Eu entro de cara. O sonho do cliente, ele faz parte do meu sonho. Então, eu preciso entender o sonho do meu cliente. Acredito que esse seja o meu maior diferencial. E aí, ao meu ver, tá? E eu gosto muito de trabalhar com isso, porque eu acho que é o que todo mundo sente aqui, né? Todos os podcasts que a gente conversou, a gente fala sobre propósito. Eu acho que o impacto de você ver o seu trabalho na vida do outro é o que faz esse sorrir, né? Esse brilho aí no nosso rosto, de pensar assim, caraca, eu estou recebendo, né, pelo meu trabalho financeiramente, a gente precisa disso, mas é um quentinho no coração diferente, né? E uma pergunta também sobre a questão familiar. Como que foi para sua família também tudo isso? Você é a primeira empreendedora da família? Como que foi essa mudança para Da eles? minha família mesmo, da minha casa, eu sou a primeira empreendedora. Tenho os meus pais e 2 irmãs. Todos eles foram para o caminho do CLT. A mais nova, ela está estudando, né, no momento de faculdade, mas eu fui a primeira empreendedora. Então, assim, claro que para os meus pais foi um desafio. Eles me apoiaram muito, sempre eu tive total apoio, tanto quando eu falei, vou fazer moda, que muita gente olha e fala, mas moda não dá dinheiro, mas é o meu sonho, eu vou me sentir realizada se eu fizer moda. Então, minha família, ela sempre me apoiou demais, mas claro que eu sentia um pouco desse receio deles, a preocupação por mim, né? Nossa, ela vai procurar algo que não é estável, e aí, tá dando certo? Então, sempre vem essa preocupação. Hoje, eles já estão acostumados, né? Graças a Deus, mas foi um pouco... Teve esse receio no começo. Perfeito. Uma pergunta aqui um pouquinho... Não indiscreta, mas é bom a gente saber desses bastidores. Teve algum cliente que devolveu, falou que não queria, que não gostou, que você não atingiu o que ele buscava quando ele te contratou? Eu acredito que não. Pensando assim, acredito realmente que não. Porque, como eu disse, quando eu vou fazer um projeto, eu vou atrás da história. Então, eu primeiro me conecto com o cliente. Então, a gente já está ali conectado. Eu vou desenvolver um projeto de acordo com o que ele me apresentou sobre a história. Eu não fico tanto focada no projeto em si. E aí, normalmente, eu crio coisas bem leais. Claro que alterações são normais. Já teve projeto que, infelizmente, ficou rodando ali. Mas, para mim, é normal. Enquanto o cliente não se sentir satisfeito, enquanto ele não olhar e falar assim, isso é meu, isso aqui é a minha marca, eu também não vou ficar feliz. Então, alterações tem, é normal, mas de devolver um projeto, acredito que não. Bom, perfeito. Eu separei umas perguntinhas aqui, deixa eu ver se tem alguma outra que seja bem interessante, porque a gente vai nesse bate-papo e aí o negócio vai fluindo, o tempo vai passando e a gente acaba nem seguindo tanto um roteiro. Então, ele tem um pouco pra gente se orientar. Agora, vamos lá, uma pergunta bem legal. Para uma pessoa que está iniciando um projeto agora, qual que é a primeira dica que você dá para essa pessoa? Conheça o seu público. Defina um público, porque quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Uau. Se você não souber quem é o seu público, quando você for fazer um conteúdo, um post, sabe aqueles perfis de Instagram que cada post tá uma fonte diferente, tá uma cor diferente? Gente, isso transmite amadorismo, isso transmite que você tá inseguro, que você não sabe para quem é a sua marca. Então, a partir do momento que você define o seu público, não significa que, definir meu público, as outras pessoas não vão comprar. Não é isso. Você está facilitando para você. Quando você tem clareza, você consegue explicar para qualquer um. Perfeito. Excelente. Acho que essa é a pergunta principal. A gente até comentou isso em outro episódio, onde a gente falava assim, quem é você na prateleira do mercado? E eu gosto de repetir sempre essa frase, porque às vezes a gente vai para tantos alvos que no final a gente não é bom em nada. Uhum. Porque o que eu realmente quero ser boa, né? E aí, pensando nisso, o que você tem de trabalho hoje, algum projeto seu que ajuda as pessoas com isso mesmo, de como que eu vou montar um post? Porque eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade, eu falo por mim. Eu fico muito bagunçada, né? Eu vou fazer um post lá no feed, eu não sei se eu quero laranja, se eu quero rosa, aí a gente tem aquela paleta de cores que vocês escolhem pra gente, a gente não sabe o que bota com o quê. Você tem algum projeto hoje que direciona essas pessoas a conseguirem construir isso de uma forma um pouco mais dinâmica, assim?
Eu tenho o projeto de identidade visual, que é o meu projeto favorito, eu falo mesmo. Onde eu faço esse estudo, ele é um projeto complexo, né? Ele envolve todo um estudo, envolve a reunião de alinhamento. Com isso, eu desenvolvo ali todas as diretrizes, então, cartela de cores, o logo, as variações, que as pessoas não entendem o que é variações. Variações é quando, por exemplo, a gente vai aplicar um logo, às vezes o logo ele fica bom nesse copo, mas ele não fica bom em uma caneta. Então, ele precisa ter uma variação para você não ter que mexer ali ou uma gráfica qualquer. Então, ele envolve esses elementos e junto dele vai um manual de marca. Dentro desse manual, tanto você, né, como empresária e dona da marca, quanto qualquer pessoa que pegar para fazer um trabalho na sua marca vai seguir as diretrizes que foi estudada para o seu projeto. Perfeito. Eu acho que, assim, você esclareceu a vida aqui. Porque eu falo isso por mim. Quando você me encaminha, né? Então, você me encaminhou da loja de brinco. Aí, você colocou pra mim um monte de coisa, assim, variações. Eu falei assim, meu Deus do céu. Mas tinha um que era um redondo, um que era só o nome, um que tinha só não sei o quê. E, às vezes, a gente fica perdido porque a gente não entende quais são os produtos. Ou aquilo que a gente pode colocar, né? A nossa marca e tudo mais. Então, eu acho que ter essa explicação é muito legal, porque a gente que está iniciando, né, algo, a gente fica perdido, né? Eu acho que essa foi a minha dor quando eu te procurei, de falar assim, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei onde é que eu coloco isso, o que você acha disso. Então, a gente acaba construindo a nossa marca e precisando muito de você para essa construção. Então, esse projeto eu acho que é muito legal. E quando você encaminha tudo isso, você, sei lá, faz um tutorial, como que é? Depende do cliente. Tem cliente que às vezes sente uma dificuldade maior, porque, gente, eu mando uma variedade, né? Um monte de drive, assim. Um monte de pastas, um monte de formato, mas eu gosto de mandar essa variedade, porque às vezes você vai precisar para uma gráfica, a gráfica vai pedir um PDF. Você vai precisar para qualquer outra coisa vai pedir um PNG. Então, eu gosto de mandar essa variação para você não ficar dependente da designer. E com isso, tem clientes que têm dificuldade de entender. Então, eu mando tanto um manualzinho explicando o que é cada formato. E se eu ver que o cliente está sentindo muita dificuldade, eu gravo um vídeo. Perfeito. Eu tenho 500 vídeos gravados. Socorro, como que eu faço isso? Isso aqui, eu baixo como corta? Eu acho que isso é uma dificuldade muito grande, porque hoje eu sinto que o posicionamento na nossa mídia mesmo, o Instagram, é o que faz com que você consiga mostrar aquilo que você entrega no seu trabalho para as pessoas. E a gente depende muito desse olhar da sua profissão, né? E de ter a confiança. Eu acho que o ser escutada, ser vista, vai muito além, porque a pessoa... Não só você tem que acreditar na sua marca, mas a outra pessoa também precisa acreditar na marca que você está trabalhando, né? Então, por exemplo, eu fiz a identidade dos brincos. Você acreditou na marca, criou isso, e eu saí mandando para todo mundo. Gente, o que vocês acham? Qual que é a cor que vocês acham melhor? Porque a gente acaba ficando confuso. Então, ter isso faz total diferença. Eu acho que para a gente não ficar com tanto medo, né? De iniciar alguma coisa, porque quando você manda também, você acaba mandando já o negócio com a marca parecendo que o negócio já estourou, né? Você já manda bonitinho, num copo, numa xícara, a gente já começa a imaginar o nosso nome no mundo inteiro, as pessoas usando daquilo, né? Seja da saúde ou da estética e tudo mais. E agora, pensando em você, onde você vê o Nicole Creator chegando, assim, hoje? Ai, muito longe. Adorei, amei. Os meus muito longe. sonhos, eles são enormes, muito longe mesmo. Dando palestra, participando de podcast. Que bom. Eu imagino, assim, o meu sonho maior é que se transforme em uma empresa grande mesmo, com funcionários, com pessoas que acreditam também no sonho dos clientes e que nunca perca a essência. Jamais. Não ficar aquele negócio engessado, sem contato ali com as histórias, né? Que pra mim é o que eu prezo muito. Então, eu vejo os meus sonhos enormes. Eu quero chegar muito longe. Eu quero deixar a minha marca no mundo mesmo. Nossa, gente, olha aí. Tá vendo como que é legal a gente ver uma mulher com posicionamento, assim, querendo deixar a marca dela pro mundo, né? E que isso aconteça e que vocês tomem isso como um exemplo também. Que a gente possa acreditar na nossa marca e deixar isso registrado pro mundo. Assim como é o que você quer fazer, é o que a gente quer fazer com esse podcast
também. Trazer aqui histórias reais para que as pessoas também se identifiquem, sintam, né, que a dor delas também é a nossa dor, né? São as nossas dores, mas que a gente consiga deixar um espacinho, um lugar reservado aí no mundo, ou que alguém olhe e fale, meu projeto existe porque teve o seu dedo. E eu falo isso dos meus projetos, né? Então, as coisas de nutrição também, eu gosto muito porque eu mando assim, gente... Eu vou ter que criar alguma coisa nova, vou falar com a Nicole. Porque a Nicole, eu só falo o que eu quero e parece que ela me enxerga tanto que eu não faço nem alteração. Eu não sei se eu sou uma cliente difícil, mas eu sinto que eu confio tanto em você que eu falo, Não, isso é legal, porque os meus clientes são assim. Como eu disse, eu entro tanto naquele sonho, eu gosto tanto de conversar. Eu gosto realmente de conversar, de entender. Que os meus clientes, eles são muito assim, olha, eu não tenho referência hoje, mas eu queria muito que você criasse algo que representasse isso e isso. Aí eu vou. Perfeito. Bom, o papo tá excelente aqui, mas eu queria que, antes da gente encerrar e de você compartilhar como a gente te acha... Qual a palavra hoje que você daria pra você, se olhando assim? Coragem. Perfeito. Com certeza. E o que você diria pra quem tá iniciando uma palavra também? Pra quem tá iniciando agora e que precisa dessa coragem? Comece. Posso falar uma frase? Pode. Tem uma frase que eu carrego pra minha vida que é melhor a gente se arrepender de algo que a gente fez do que deveria ter feito. Perfeito. Aquele clichê que funciona todo dia pra vida, né? Acho que em todos os sentidos. Bom, gente, o papo tá muito bom. Mas vamos encerrar esse episódio. Tô muito feliz de estar com a Nicole aqui. É uma pessoa que, além de ser uma profissional incrível, né? Me acompanhou, trabalhou comigo. Hoje, de forma mútua, mas já foi minha aluna. É a minha paciente, então a gente consegue ver o quanto o trabalho de uma para outra impacta tão bem, né? Então, eu queria falar contar pra gente como que a gente te encontra nas redes sociais, né? Quem sabe muitos projetos sendo criados e saindo daqui desse podcast. Amém. Você pode me achar no Instagram, nicolequeiroz.creator. Perfeito. E para me achar, vocês conseguem me encontrar também no NutriGene Alencar. E é isso, Nicole. Esperamos você mais vezes por aqui, viu? Obrigada.